Se você trabalha com gestão de pessoas, já passou alguma vez pela situação de ter que demitir alguém, sabe como isso é sensível e delicado. E na experiência do colaborador, a porta de saída da organização diz muito mais a respeito da organização do que a porta de entrada. Então, esteja aqui comigo no vídeo de hoje, porque eu quero te contar algumas dicas e alguns caminhos bacanas para você respeitar e traduzir esse momento da melhor forma possível, por mais difícil que ele seja. Bem-vindo ao Dane-se o RH. Oi, eu sou a Dani Aguiar e o tema de hoje é delicado, é falar de desligamento. Talvez seja uma das etapas mais difíceis para a gente cumprir e na experiência do colaborador ela conta muito, porque ela diz de como a gente respeita as pessoas até na hora que elas estão indo embora, viu? E aí não importa o motivo do colaborador, não importa se ele teve razão, não importa se a organização está falindo, não importa se tem crise, não importa a razão da saída. O respeito com o ser humano que está na sua frente é um valor que precisa ser cultivado pela área de gestão de pessoas e se a sua organização não tem esse valor claro, é de lá que tem que sair a dica mesmo. A questão aqui é que muitas vezes a gente resume esse processo em um evento. Até porque, e eu preciso dizer isso com todo respeito aos meus colegas colaboradores, mas com uma brabeza tremenda, às vezes tem uma preguiça de fazer essa etapa. Gente, tem um ser humano indo embora, ou vários seres humanos indo embora da organização. É um momento solene, é um momento de partida, é preciso um ritual à altura. E se você sabe o quanto as pessoas são importantes, preste atenção nessas dicas que elas podem te ajudar a ter ideias de como fazer isso bem feito, tá? Primeiro ponto, gente, Primeiro ponto, pessoal, a entrevista de desligamento precisa refletir a verdade da organização. Então, antes de olhar para a entrevista de desligamento em si, olhe para toda a jornada e veja como pessoa de gestão de pessoas quais são os pontos que você ainda vai ter que atuar para esse momento conseguir ser respeitoso à altura. Agora, se está tudo errado na sua organização e você está responsável por fazer o desligamento, faça essa etapa da forma certa. Então, vem as próximas dicas. Primeiro passo, cuide das suas emoções, porque você vai ter que explicar o que está acontecendo para aquela pessoa e vai ter que ser olho no olho. Se você não puder fazer isso presencialmente por qualquer razão, inclusive por função da pandemia, ou porque você está distante fisicamente e é uma natureza do negócio, olhe nos olhos da pessoa. Uma entrevista de desligamento à altura, ela respeita aquele indivíduo e fala a verdade. Você está sendo demitido e o motivo é esse. Quando você abre esse canal, vem o ponto número 2. Você precisa escutar a pessoa. Porque a informação dada, com verdade, independente do quão difícil ela seja, vai abrir um canal que é o canal de escuta. O que essa pessoa tem a dizer sobre o processo? O que essa pessoa tem a dizer sobre toda a jornada dela? Olha para a disposição de ouvir, olha como você precisa estar aberto para entender o que essa pessoa vai dizer. Então, o número 2, que é a escuta, ela precisa vir permeada por uma empatia profunda, por um exercício de paciência, especialmente se esse colaborador for o típico problema. Aliás, eu tenho para te dizer, se ele for o típico problema, talvez ele traga muito mais informações da sua jornada do que você imagina. Pois é, gente. Os processos de demissão com aquele colaborador bacana, aquela pessoa legal, que tem relacionamento bom com todo mundo, que está tudo certo, talvez não revele muito da organização. Mas aquela pessoa que é problema, aquela pessoa que causou, aquela pessoa que fala verdades que ninguém quer ouvir, essa vai trazer para você insumos poderosos para você olhar para a sua jornada como um todo. Escute o indivíduo, é um jeito de escutar a organização. Próximo passo é criar um registro estruturado para que a pessoa consiga organizar suas emoções. Então, uma vez que você falou, que você ouviu, é importante que haja um momento desse processo em que ela registre essa questão. Veja, não entregue um formulário para ela preencher antes de escutá-la. É de uma frieza, é de um distanciamento. Se ela vai preencher um documento e é importante que preencha, ou ela ou você, para ter um registro estruturado, deixe que ela faça isso depois de ter tido a oportunidade de manifestar seus próprios sentimentos. Porque o registro daquele documento vai ser a hora de organizar, vai ser a hora de colocar numa perspectiva mais mental e menos emocional tudo aquilo que foi falado. E para você vai servir de material para pesquisar e para registrar aquilo que precisa ser mudado na organização. Na hora de receber esse formulário, se você estiver fazendo um desligamento presencial, que é o melhor dos nossos mundos, tenham o cuidado de receber, olhando nos olhos e de agradecer legitimamente por aquilo que
Vou repetir. Bom, na hora de receber esse formulário, e tomara que ele seja feito presencialmente, que é o melhor dos mundos, mas a gente sabe que cada vez mais não vai ser sempre assim, faça isso olhando nos olhos. Faça isso com respeito devido a um processo de saída, independente do volume de pessoas que estejam saindo, independente da razão da saída dessa pessoa. Há um ser humano na sua frente e você é responsável por ele, inclusive, até o momento que ele fechar a porta da empresa. Então, receba o formulário com respeito devido e saiba claramente quais foram as boas entregas que essa pessoa teve. Afinal de contas, você está fazendo desligamento com um indivíduo que precisa ser visto na organização, precisa ter sido visto e você, como responsável por pessoas, já tem que ter coletado nessa etapa quais são os aspectos positivos que essa pessoa teve. Para você conseguir olhar nos olhos dela e agradecer legitimamente pelas entregas que ela fez no curto ou no longo período que ela passou naquela organização. Então, ao dar esse feedback positivo, você nesse período nos entregou isso, isso e isso, nós somos gratos. E é uma pena que a gente não possa trilhar os próximos passos juntos, mas eu quero deixar com você primeiro o que você precisa fazer para cumprir esse desligamento. Então vem a próxima etapa, informar claramente os próximos passos. Existe uma burocracia e existem pessoas que ficam perdidas nessa burocracia, especialmente quando tem sindicato envolvido. Então, cuidar das informações para essa trajetória continuar o mais tranquila possível é a sua função. Eu já vi gente sendo demitida e desesperada para saber para quem que eu ligo para pegar mais informação, como é que eu vou buscar meu fundo de garantia, enfim, tem uma série de dúvidas que acontecem. Você está se desligando daquela pessoa também. Passe essas informações com leveza, com clareza e com certeza. E aí você deu as informações dos próximos passos, sabe o que é um diferencial da organização? Se preocupar com o futuro dessa pessoa. Então você precisa claramente deixar para ela certo se tem caminho aberto ou não na organização. Então em casos que a gente está fazendo uma demissão por um momento que pode mudar, ou seja, a gente pode contratar essa pessoa de novo, deixa esse campo aberto de imediato. Olha, a gente tem oportunidade todo ano, a gente nesse momento precisou desligar, mas pode ser que a gente tenha que buscar você. Você está interessado em continuar na organização? Né? Essa é uma pergunta que precisa aparecer no questionário, mas ela também precisa aparecer no olho no olho. Nós queremos você de volta, você quer voltar em algum outro momento? Quais são as portas abertas? Quais são os caminhos para esse retorno? Para essa pessoa que é um talento ter a chance de voltar. Se não é o caso, se essa pessoa não tem condições de voltar, é importante que ela tenha entendido isso lá na hora que você estava explicando os motivos. Você saiu porque quando você executou determinado comportamento com o seu líder, ele entendeu que estava em desacordo com os valores da organização. E esse é um comportamento que a gente não consegue admitir. Então, não estou dizendo que as portas estão completamente fechadas, mas a não ser que você tenha claro que isso foi mudado, é difícil que você retorne. Isso, inclusive, ajuda a pessoa a entender o que pode dificultar o caminho dela nos outros próximos passos de mercado. E aí, um outro diferencial, que é uma outra dica que eu dou, é você abrir as portas de outras redes de empregabilidade. Então, tem alguma empresa que presta serviço para você, para a contratação de pessoas, você pode indicar essa pessoa? É possível que você indique para fornecedores? Enfim, cria canais de saída para que as pessoas continuem empregadas lá fora. Se elas não puderam continuar com você, talvez elas possam na rede de contatos da organização. E isso é de um valor inestimável. Última dica. Quando ele entrou na sua organização, ele ganhou chocolate, ganhou kit, ganhou um monte de itens, ele foi celebrado. Agora ele está indo embora. Celebra também. Se você tem espaço para isso no seu orçamento, entregue uma lembrança da organização, algo que ele possa levar de positivo dessa trajetória que ele teve. Afinal de contas, quando a gente fala de experiência do candidato, de experiência do colaborador, a gente fala das memórias que as pessoas vão guardar, independente do tempo que elas estiveram conosco e se elas estão ainda ou já foram. Eu espero que você tenha ficado mobilizado para rever as suas estratégias de desligamento, para fazer isso de forma humanizada. E se você tem alguma ideia diferente da que eu falei, aproveita e compartilha comigo, eu vou adorar aprender com você. Ao mesmo tempo, olha, clica no sininho para a gente não se perder e continuar trocando dicas juntos. Eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau!